Glória a Deus. Agora eu quero convidá-los a levantar nessa manhã, abrir a Bíblia Sagrada em Provérbios capítulo 30. Glória a Deus. Tem uma mensagem hoje poderosa. Provérbios capítulo 30, versos de número 15 e o versos 16. Nós vamos ler 2 versos para a glória de Deus. Aquele que nos acompanha pelas redes sociais também, que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Aos visitantes também que veio honrar a Deus aqui nesta casa, que Deus os abençoe em Cristo. Quantos encontraram, digam graças a Deus. Está escrito: a sanguessuga tem 2 filhas, a saber, dá. Estas 3 coisas nunca se fartam, e a 4 nunca dizem basta: a sepultura, a madre estéril, a terra que não se farta de água, e o fogo que nunca diz basta. Eu quero ler só a parte A do versos 15, a parte A. Eu queria que toda a igreja lesse para a glória de Deus. Eu vou contar até 3 e vocês vão ler. A sanguessuga tem 2 filhas, a saber, dá. Vamos lá? 1, 2, 3. Mais uma para ficar bonito. 1, 2, 3. Toma um assento para a glória de Deus. Glória, deixa Deus te usar, tá, filho? Querido, hoje eu queria com vocês trabalhar um pouquinho sobre as consequências, diga comigo, consequências do consumismo espiritual. Eu preciso primeiramente fazer uma definição para algumas pessoas do consumismo, muito influenciado por uma coisa chamada Revolução Industrial, que aconteceu na Europa. O consumismo, na sua definição, é o hábito de adquirir bens, serviços, além das necessidades reais. Presta atenção, não é o consumo, é o consumismo. Consumir, todos nós devemos consumir. Consumir além das necessidades reais, aí é consumismo. E o que faz a gente consumir além das necessidades reais, tanto bens como serviços? Pode ser motivado muitas vezes por desejos, impulsos, pressão social, status ou busca de satisfação emocional. Muita gente às vezes que está tendo alguma ansiedade, a comprar para ela é uma maneira de aliviar a sua ansiedade e outras coisitas mais. E a gente vive dentro de uma cultura do consumo. Tudo hoje nos ensina a receber mais, querer mais e buscar mais. E qual é o problema? O problema é que essa lógica, ela entra também dentro da igreja, na vida espiritual. Então, o cristão que está dentro de uma cultura que, irmão, se você treinasse em uma academia no shopping, toda vez que você sair do shopping, você vai sair com uma sacolinha. Quando a gente aplica o ministério pastoral, eu acredito que deve ser a realidade de muitos aqui. Nós temos livros em casa que compramos que nem lemos ainda, mas estamos querendo comprar outros livros. O carrinho seu da Shopee, da Shein, do Mercado Livre, Deus me revela aqui. Há crentes que frequentam cultos, recebem palavra, buscam oração, querem unção, mas nunca amadurecem, nunca servem, nunca frutificam. São consumidores espirituais. Quando você observa o texto de Provérbios 30, ele trabalha as sanguessugas. E aqui tem uma imagem, é porque o nosso telão ainda não é definition. Não está bem definido aí, mas eles são, a sanguessuga é um parasita, né? É um parasita aquático, cujo apetite implacável
a tornou um símbolo vívido da ganância insaciável na vida do Oriente Próximo. Sua tenacidade física, agarrando-se ao hospedeiro até se fartar, fornece a força metafórica por trás da única referência bíblica. A única referência bíblica está em Provérbios, capítulo 30, versos 15. Então ele é um parasita que, quando ele está no hospedeiro, suga tudo que pode. E isso eram comuns, né, nos poços de água, imagem dos rios do Antigo Levante. Embora posteriormente tenham sido usadas medicinalmente, na época do Antigo Testamento, eram vistas principalmente como pragas que drenavam a seiva do gado e dos viajantes. E o comportamento dessas sanguessugas fornecia uma imagem perfeita para credores gananciosos, funcionários corruptos ou qualquer apetite desenfreado. Mas não para só na sanguessuga, ele utiliza 4 retratos da criação, 4 exemplos que possuem a mesma lógica. O primeiro que ele trabalha é a sepultura, que está sempre recebendo mais corpos. O termo no hebraico é Sheol, que é o mundo dos mortos, está sempre recebendo, mas nunca se farta. Olha que interessante. O segundo que ele utiliza é o ventre estéril. Continua sempre com desejo de gerar. Recebe vida, mas não consegue produzir. O desejo é intenso de gerar, mas ela não gera. Como a terra seca também, outro exemplo, que continua absorvendo água, mas não retém, não consegue frutificar. E ele termina dizendo sobre o fogo, que continua consumindo combustível, ou madeira, ou gasolina, ou álcool, ou plástico. O que tiver de combustível, vai queimar. E o interessante é que todos representam coisas insaciáveis. Mas nenhuma delas declara, já é suficiente. É uma metáfora poderosa sobre, diga comigo, desejos humanos. Carências, apetites, que sem limite nunca encontram saciedade completa. Diante disso, eu consigo estabelecer uma tese central para a gente discutir aqui, conversar. Coloca para mim, muda para mim aí, por favor, aperta o botãozinho. Eu quero que toda a igreja lesse para mim, bonitinho para a glória de Jesus. 1, 2, 3. Eu quero trabalhar essa proposição, eu quero trabalhar essa tese central, essa ideia central. O consumismo espiritual, ele transforma um crente em alguém que recebe demais, mas ele não oferece nada. O texto de Provérbios está falando sobre desejos incontroláveis, humanos. É isso que o texto está querendo propor. Mas eu quero utilizar como uma forma metafórica, trabalhar alguns retratos desses 4 elementos para que nós possamos aplicar a um consumismo espiritual. E quais os prejuízos do consumismo espiritual? Será que existe um prejuízo? Em Provérbios 30, 15 ao 16, a gente encontra esses 4 relatos que podemos trabalhar dessa forma. O rei Agur usa 4 figuras da criação para retratar a insaciabilidade. À luz dessa imagem, podemos enxergar comportamentos espirituais de quem sempre recebe, mas nunca transborda. É muito interessante que no capítulo 30 de Provérbios, ele trabalha, o rei Agur, 6 grupos com 4 exemplos, tá? Ele trabalha 4 gerações perversas, 4 insaciáveis, 4 maravilhas, 4 intoleráveis, 4 pequenos sábios e 4 majestosos. Hoje eu quero me deter sobre esses 4 elementos da criação e falar sobre o consumismo espiritual transforma um crente em alguém que recebe muito, mas não gera nada. Então o primeiro retrato que eu quero trabalhar com vocês, será que deu problema aqui nesse... Aperta de novo aí, por favor. Deixa eu ver se eu vou... deu problema. Eu acho que você vai ter que estar comigo, tá? Eu acho que a pilha aqui, eu acho que já não está boa, não.
Depois vê se arruma uma pilha lá pra gente. Olha, o primeiro retrato que eu quero trabalhar com vocês, diga comigo, o consumista espiritual é como a sepultura. Sempre recebe, mas nunca gera vida. Irmãos, isso é muito sério que nós estamos conversando aqui com vocês. Essa cultura do consumo, ela adentrou dentro das nossas igrejas, irmãos. O slide anterior que eu pedi para a inteligência artificial criar para mim, eu falei, coloca a gente com um saquinho de pipoca dentro do culto. Porque a gente está transferindo para dentro do culto, nós estamos consumindo de uma forma muito significativa. Só consumindo. Eu quero trabalhar esses 4 tipos de consumista espiritual. O primeiro, ele é comparado a uma sepultura. E olha que legal, eu quero conversar com vocês. Dentre as 4 figuras que Agur utiliza, ele começa para retratar o consumo insaciável humano com uma sepultura. O termo sepultura ali é o termo no hebraico chamado Sheol, que no Novo Testamento ou no Antigo Testamento é traduzido por inferno. Ou às vezes como sepultura. A sepultura recebe continuamente mais mortos, mas ela nunca devolve vida. A sepultura, ela está sempre recebendo. Olha que interessante. Eu fiz uma pesquisa, ainda que a gente não tinha o registro, mas desde quando desde Adão até os dias atuais, a pesquisa conforme os cálculos demográficos do Instituto Population Reference Bureau, ok, oh my God, it's ok. Irmão, aproximadamente já morreram desde Adão 100 bilhões de pessoas. E a sepultura está falando, eu quero mais. A pergunta é, dentre esses 6 bilhões, quantos elas devolveram? Quantas vidas elas gerou? Aí eu faço uma pesquisa e eu falei, quantas pessoas morrem por ano? 61 milhões de pessoas morrem por ano. E a sepultura está falando, eu quero mais. Por dia morre 167 mil pessoas. Por hora, 7 mil pessoas. Por minuto, 116 mortes. Por segundo, 2 pessoas aproximadamente. Agora tem gente morrendo agora. O culto está acabando, tem gente morrendo. A pergunta é, e o que essa sepultura está gerando de vida? Ela está sempre recebendo. O problema é quando existe um consumista espiritual como a sepultura. Só recebe, mas não gera vida. O texto de Provérbios 27:20 propõe assim, assim como a morte, como a perdição, como o inferno, Sheol, e como a perdição não se fartam, assim os olhos dos homens não se satisfazem. A grande questão e o que eu trago para nós aqui nessa manhã para a gente começar a discutir, será que existe algum consumista espiritual semelhante à sepultura aqui nessa manhã ouvindo o pastor Renato? Pastorzão, você pegou pesado? Não, é a Bíblia, irmão. Quem é esse crente em sepultura? Meu Deus, crente em sepultura. Diga comigo, sempre recebe, mas não gera vida. Há pessoas na igreja que entram em ambientes vivos e os tornam pesados. Gente entra porque a igreja, ela é comparada a um corpo vivo. Cristo é a cabeça e Ele dá vida para o corpo. Ou seja, mas tem gente que entra, ele é uma sepultura, ele entra num ambiente vivo e ele torna aquele ambiente pesado e ele traz morte consigo. O que ele faz, pastor? Ele mata o ânimo, ele mata a esperança, ele mata a comunhão, mas ele está sempre absorvendo energia espiritual dos outros. Você ora por mim, você intercede por mim, você pode fazer por mim, eu estou precisando de mais, eu estou precisando de uma visita, estou precisando de um aconselhamento, eu estou precisando, mas não consegue gerar nada. Essa cultura do consumo entrou aqui, irmão, não somente aqui, mas entrou em muitos lugares.
sempre recebem cultos, recebem palavras, entram na igreja, recebem o discipulado, recebem cuidado pastoral, mas nada floresce. São ambientes de morte. Esse tipo de consumista espiritual que está em muitas igrejas, são aqueles que vão matar lideranças, e eles vão lá no enterro chorar. Ei, jaz aí o homem de Deus. As palavras desse pastor, meu Deus do céu, morreu. Quem eu vou matar agora, Senhor? Oxi, é o crente em sepultura. Não olha muito para o lado, porque você pode se deparar com alguém aí. Olha para mim aqui, ó. Quando você encontra, irmão, e olha que interessante, Midianita, será que está funcionando, filha? Adoro, bebê. Eu queria que você projetasse para mim Apocalipse capítulo de número 3, versos de número 1, Apocalipse 3 primeiro. Nós vamos aprender de que, olha, quando o ambiente de morte está dentro de uma igreja, o que acontece? Olha o que acontece quando tem um líder que está morto. Olha o que acontece quando tem alguém que está morta. Dentro da casa de Deus, morto não gera vida, morto só traz morte. E é o anjo da igreja que está em Sardes escreve, isso diz, o que tem o quê? 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas de Deus. Eu sei as tuas, que tem nomes do quê? Você tem nome de que está vivo, mas você morreu. Certo que morte é uma coisa, sepultura é outra coisa. A sepultura é aquela que atrai morte, mas um abismo chama o outro. A unção que você respeita é a unção que você atrai. Então quem é sepultura é um consumista espiritual, como a sepultura, que recebe sempre, continuamente, mas nunca gera vida. Está próximo, é amigo, companheiro da morte. Você tem fama de que está vivo, mas se você olhar, o que traz morte são as obras. Eu conheço as tuas obras. Então se ele tem fama de que está vivo, mas ele está morto, ele está vivo diante de todo mundo. Você olha para aquele cristão entrando na igreja, chegando de carro, bonito, passou um laque no cabelo, rímel, não sei o que você passou no guete, né? A mulher fez aquela chapinha, colocou o vestidinho bonitinho, entrou dentro da igreja, só parece crente. Pai do Senhor, bênção, como que você está? Hoje é ceia do Senhor, e todo mundo fala, jaz ali um homem de Deus, ali é mulher de Deus, ali é homem de Deus, mas o céu está dizendo, você tem fama de que está vivo, mas do ponto de vista divino, para mim você já morreu. Você é ovacionado, está nos banners, é convidado para pregar, para ensinar, para cantar, tá abalando as multidões, tem um monte de seguidor no Instagram, está arrasando no TikTok, mas o céu não está aplaudindo, o céu não está aplaudindo as suas obras essas que matam. Você tem fama de que está vivo, mas morreu. Versos de número 2, ser vigilante e confirma quem? Gente que é o consumista espiritual, como sepultura, ele entra no ambiente vivo, mas ele traz morte. O líder da igreja está morto, o pastor da igreja está morto, mas ele está pregando. Gente que prega morto, produz sermão mortos, e sermãos mortos matam, produz morte para dentro da igreja, não tem vida. Eu estava conversando com o doutor Alcionei sobre homilética, porque ele escreveu o livro da FAB sobre homilética, e eu perguntei para ele, qual é a sua maior dificuldade no sermão? Ele falou, a minha maior dificuldade em preparar um sermão não é pregar para 6.000 pessoas, pastor Renato. Intelectualmente a gente sabe que consegue, não é organizar o esboço, a gente domina, pastorzão, é receber do alto a inspiração, é receber do alto a palavra rema. Eu posso preparar o sermão, eu posso conhecer teologia, mas a alma, quem conhece é o Senhor, quem conhece a sua necessidade é Deus. A gente precisa estar vivo, porque quem tem vida, quem está vivo, gera vida, produz vida.
Você tem fama de que está vivo, mas você morreu. E tem gente que está andando com você, recebendo as suas ministrações, vai morrer também. Aí você fala assim, aí eu falei, olha que interessante o texto. Por quê? Não achei as tuas obras, o quê? Então diga comigo, obras, práticas que geram morte. Consumista espiritual, sepultura, está aqui hoje. Quem é? A palavra fala. A palavra vai alcançar. Aí olha o que ele diz, ó. Lembra-te, pois, do que tens o quê? A sepultura está sempre recebendo. Lembra o que você tem recebido. Está sempre recebendo e ouvindo. Mas o que está faltando? Não está guardando, porque quem guarda se arrepende. Só recebe, só ouve. Só recebe, ouve. Está sempre recebendo, mas não guarda, não se arrepende. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a hora que virá sobre você. A sepultura nunca vai gerar vida. Por quê? Presta atenção. Porque quando a gente observa, olha pessoal, isso aqui é sério. Diga comigo, tudo que entra na sepultura perde o movimento. Tudo que entra na sepultura. Eu não encontrei, não tem na Bíblia, de alguém, de que a sepultura, por si só, ela vai dar vida, não vai. Tem que ter alguém com poder, que vai interferir nessa naturalidade, nesse ambiente de morte. Mas quando Jesus pediu para João escrever uma carta para o pastor, fala, pastor, você tem fama de que está vivo, mas você morreu. Mas eu sou aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. O único que pode entrar nessa sepultura e dar vida para aqueles corpos que estão ali é só o Senhor. Então nesta manhã eu libero uma palavra. Se tiver alguém, um consumista espiritual como sepultura, o Senhor vai dar vida para você hoje nesse lugar. Para a gente avançar, coloca no telão para a gente. Esse é o primeiro consumista espiritual, como a sepultura. Sempre recebe vida, mas nunca... Não, sempre recebe corpos no caso, mas nunca gera vida. O segundo tipo de consumista espiritual é como ventre estéril. Diga comigo, sempre deseja, mas nunca frutifica. Dentre as 4 figuras que Agur utiliza, retrata agora o consumo insaciável humano com o ventre estéril. O ventre estéril, sem desejo legítimo, mas não consegue produzir. O ventre estéril tem desejo legítimo, melhor dizendo, mas não consegue produzir. Continua desejando gerar. O ventre recebe até a vida, mas não consegue produzir. A vida, ela está condicionada a 2 gametas, ao gameta feminino e ao gameta masculino. Quando o sêmen, ele adentra neste gameta, aí que acaba gerando a vida. Mas alguém que tiver com problema de endometriose, como fala? Isso daí, problema com mioma, problema no ovário, impossibilita essa pessoa de gerar. E o interessante é que esse desejo de uma mulher estéril de gerar um filho, ela está sempre nesse desejo, ela está sempre desejando, mas ela nunca consegue. Ela está sempre recebendo aquilo que pode dar a vida, mas ela não consegue. Ela está sempre no desejo, mas ela não consegue frutificar. Ela recebe, mas não consegue. E ela continua desejando, mas não consegue gerar. Sempre deseja, mas nunca frutifica. Esse é o segundo tipo de consumista espiritual. Ele até deseja, mas ele não consegue gerar. Ele até deseja, mas ele não consegue gerar. Você encontra em Gênesis 30, se você olhar as matriarcas, começando com Sara, começando com Rebeca, começando com Raquel, começando com Leia, eu posso citar, a maioria das matriarcas, elas são impossibilitadas de gerar. Era Deus dizendo, não está no controle humano, está no controle divino. Quando eu abro a madre, quando eu entro, eu dou vida, é o que diz o texto. E aí a Raquel, que é uma mulher desprezada pela sua irmã, sendo que ainda Jacó a ama muito mais, mas ela disse assim para Jacó, vendo pois Raquel, que não dava filhos a Jacó,
teve inveja de sua irmã e disse a Jacó: ou você me dá filhos, ou senão eu vou morrer. Olha o desejo de uma mãe de poder gerar. Eu não sei se você sabe, querido, mas em Gênesis 3,15, diz uma coisa interessante, Osmar. Que a salvação da humanidade, a salvação do povo viria de uma semente de uma mulher. A pergunta é: quem quer ser essa mulher que vai dar luz ao Messias? Dentro de um Oriente Médio? É de grande valia. Ou seja, uma mulher traria esperança para a humanidade. Entre o ventre que gerasse, lhe daria status. Isso destaca o profundo anseio por vida e continuidade, refletindo o desejo da humanidade por legado e por propósito. Na linguagem de Provérbios, o ventre estéril simboliza um anseio profundo que permanece insatisfeito. A grande questão diante disso: quantos consumistas espirituais pode ter nessa manhã como ventre estéril? Sempre deseja, mas nunca frutifica. Ele é como aquele terreno pedregoso, que é aquele que recebe a palavra com até alegria. Coloca para mim Lucas 8,13. Lucas 8,13. Ele é aquele consumista espiritual que ele até recebe, tem até desejo, mas ele não consegue frutificar. Olha o que diz: os que estão sobre pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, recebem o quê? Fala, diga comigo, estão desejosos, estão recebendo com alegria, tem desejo, mas não tem o quê? Apenas creem por algum. Diga comigo, fé programada para morrer. Tem gente aqui nessa manhã que está na força do ódio aqui. O desejo não era estar aqui. Mas eu tenho certeza que deveria estar com uma vuvuzela ontem no Jogo do Brasil. Estava animado, vai Brasil, vai Viner. Mas no culto, uma luta para se manter ligado. Está aqui, mas a mente está lá nas Chiquititas, lá no carrossel. Embarque nesse carrossel, todo mundo. Aí você fala assim: pastor, quem é esse tipo de gente? É o crente que sempre quer receber, mas nunca gera. Ele quer conferência, mas ele nunca vai gerar um serviço, nunca vai trabalhar. Ele ama uma conferência. Por isso que eu não vivo de festa aqui. Quando a gente tem a festa da igreja, a igreja lota. Aí eu tenho que comprar uma roupa, marido. Não, 7 anos da Ágape, vestido. Aí eu tenho que colocar um sapato novo, laque. Fica bonito. Amigo, vamos para a igreja. Quer festa? É a nossa festa, tem churrasco. Vai no domingo, que domingo tem churrasco. Domingo a gente não pode faltar, que domingo é dia de churrasco, domingo. Né? Quem é a conferência, vive de conferência. Aí quando chega na oração da sexta-feira, não vem orar. Quando tem o dia do ensinamento para aprender a palavra, para como melhorar, mas não vem aprender. Quando é culto de quarta-feira, para aqueles que podem, não estou falando para aqueles que não podem. Mas se você não consegue vir para cá, quem não consegue vir no culto da quarta-feira na semana, também não consegue ir para shopping. Não consegue ir para shopping. Quem não consegue vir na semana, não consegue sair com a família. Sim ou não, irmão? Dá para sair na semana? Não dá. Por que não dá? Porque eu trabalho. Mas só não dá para vir para a igreja, mas para as outras coisas dá. Aí tem alguma coisa errada. Para quem trabalha está tudo certo. Quem trabalha, eu estou feliz porque tem um grupo de gente aqui estudando, está na faculdade. E que todos esses irmãos estejam na semana estudando e trabalhando. Não tem problema. Eu estou falando daqueles que podem estar aqui e não estão. Eles vivem só de se alimentar. Não quer envolvimento com nada na obra de Deus. Quer conferência, quer oração, mas nunca tem intimidade com Deus. Ora por mim, chama o grupo de intercessão, vamos ali atrás, ora.
eu estou com essa causa, ora. Só vive da dependência da oração dos outros, só quer oração, ora por mim, me coloca no joelho, mas não conseguiu desenvolver com Deus uma intimidade, de dizer a partir de hoje eu não vou depender de oração mais de ninguém, eu não preciso de intermediários, o véu se rasgou, eu vou dobrar o joelho na minha casa, eu vou falar com o papai, e papai vai responder a minha oração. Ele quer unção. Senhor, está chegando a nossa vigília, dia 1º de agosto. Senhor, eu vou de Havaiana para a vigília. Papai, me enche. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Encher para quê? Não forma um discípulo abençoada. Não fala de Jesus nem com os comportamentos, nem nas palavras. Só quer receber, irmão. Não tem envolvimento. Se depender desse tipo de consumista aqui, a igreja para. Não tem envolvimento com nada. Mas existe uma igreja no bastidor. Você acha que o povo do marketing fica assistindo streaming, Prison Break? Quando acaba esse culto aqui, elas estão editando todos os vídeos para subir para os stories, para criar mecanismo, para criar alguma coisa, para chamar alguém. Aí você olha e fala, esses meninos do grupo de louvor, esses meninos do grupo de louvor é os que mais estão dentro da igreja, são os que menos faltam culto, e ainda tem um dia na semana que eles vêm ensaiar aqui, mas para ensaiar na igreja eles ensaiam em casa, eles ficam lá vendo partitura, tirando música. Você sabe o que é dó? Você sabe o que é ré? Você sabe o que é um lá sustenido com quarta? Eles não sabem o que é isso, mas alguém está se preparando, está se dedicando dentro da sua casa. Mas tem alguém que não se envolve com nada, é aquele que sentou na poltrona, só tem crítica. Não gostei do sermão, falou demais, não gostei do louvor. É porque você não produz, você é o crítico. Mas aqueles que fazem a obra de Deus, esses são diferentes. Eu quero unção, mas não gera discípulo. Eu comprei 3 livros de discipulado. Vamos trocar a foto do Raul. Vou tirar essa foto. Mudança de ciclo. Vamos colocar lá. Você está em uma comunidade que ama discipular. Aqui é a cultura do discipulado. Eu estou ouvindo os melhores. Eu estou seguindo um podcast Revitalize. Eu estou falando de homens sérios, irmão, responsáveis com a Bíblia. E pergunta para os pastores, se você pudesse voltar atrás, o que você faria diferente? Eu diminuiria os eventos da igreja e eu discipularia mais. O que você faria? Eu envolvia a igreja numa oração. O que você faria mais? Eu acabava com esses eventos, eu acabava com um monte de atividade. O que eu ia fazer? Vamos discipular, vamos ensinar. Eu estava quarta-feira com as crianças, 11 crianças ali, eu não sei se era 11 ou 10, instruindo aqueles juniores que eles estão passando de uma fase, é uma transição, eles estão saindo para ir para o mundo dos adolescentes. E eu estava com ele lá agora, como o pastor Erinaldo está ali ensinando aquelas crianças, e eu falei assim, olha, hoje eu vim ensinar sobre como buscar a ajuda de Deus. E eles, deixa eu falar, pastor, deixa eu responder, pastor. Eu falei, eu tenho que contar uma história para vocês. Vocês acreditam que Deus ouviu a minha oração? Eu falei, era uma vez o peixinho teimoso. Não contei peixinho teimoso, irmão. Eu fui para a Bíblia. E aí eu falei para eles, olha, Jesus me curou, vem cá, põe a mão aqui numa amassada. É por isso que o pastor é meio doido. Eu bati a cabeça. Você acredita que o pastor, ele dava ataque epilético? A minha língua ia para fora. E eu fiquei internado tomando remédio. E teve um dia que eu estava dirigindo o carro e ia me dar um ataque epilético. Eu ia bater e ia morrer. E Deus falou por mim assim, eu no mundo, sem ser cristão, para o carro ali na Avenida Fernandes Fernandes. Eu joguei no ponto morto, puxei o freio de mão e eu comecei a me estribuchar, meu amado irmão. Cheguei em casa chorando, dobrei meu joelho dentro do banheiro. Eu falei, se o Senhor tem obra comigo, nunca mais deixa isso acontecer. Desde aquele dia que nem crente eu era, nunca mais me deu um ataque. E eu disse, criançada, Jesus me curou. E a cara dele, uau, uau. Nós vamos discipular as nossas crianças. Quer pregar aqui? Quer pregar aqui, né? Aqui você quer pregar, né? Porque aqui você é visto. Dá seu nome para pregar para as tias? Não quer? Quer ser visto, né? Aqui eu não tenho chamada. Aqui para as crianças não tem chamada. Mas aqui tem chamada. É por causa disso? Nós vamos comprar um microfone para você e você vai levar para sua casa.
Vai trabalhar, aleluia. Eu estou com o que eu gosto do microfone. Eu adoro o microfone. Eu sinto unção quando eu estou com o microfone. Então você anda com o microfone, crente. É aquele que quer revelação. Não consegue, né? Não consegue, não, pastor, não dá. Não consigo me envolver com a igreja. Eu vou chamar o profeta. Vou chamar um profeta aqui, irmão. O profeta revela CPF, RG. Quarta-feira aqui está lotado. Os que sentam no fundo, vai tudo sentar na frente aqui, ó. Aí os irmãos falam assim, ô pastor, tá mandando. Não estou mandando direto, irmão. Tem gente que hoje está sentando no fundo, às vezes senta na frente. Aí, vai ficar com aquela cara de cachorro que quer dar mudança. O profeta olhar aqui, tá na prova, né, filho? Tá querendo largar tudo, tá, pastor? Tá endividado, pastor, eu tô endividado. Não tá conseguindo ir no mercado comprar tudo que quer. Deus tá revelando. Seu cabelo tá caindo, pastor. Quem não cai cabelo, irmão? Até eu. Choveu, tá caindo. É revelação, bebê. Aí ele quer revelação, ele sempre deseja revelação, mas ele não quer transformação. Ele não transforma ninguém, ele só quer revelação. Está o Pedro lá no monte. Jesus falou assim, ó, dos que aqui estão, alguns não vão provar a morte até que vejam o Filho do Homem. Ele falou, mano, ninguém vai morrer? O que é isso? 6 dias depois ele falou, Pedro, Tiago e João, vem. E Judas falou, não, você não, tem lugar que não pode, vem. Levou para o monte. Chegou lá no monte. A Bíblia diz que Jesus transfigurou. Você sabe o que é transfigurar? Ele sai desse mundo físico e ele entra no mundo do seu reino espiritual. Gente, quem apareceu para ele? Elias e Moisés. O Pedro. Pedro falou, Senhor, eu vou fazer uma tenda para você, para Elias e para Moisés. A gente fica no releito aqui. Olha que poder, olha que unção. Bom é a gente estar aqui. Quando desceu do monte, chegou um senhor, falou assim, discípulos, o meu filho está caindo na água, está caindo no fogo, tem um demônio que faz ele convulsionar. Eu não era demônio não, o meu era que eu caí mesmo, tá? Você acha o pastor é endemoniado? Está amarrado essa palavra aí. Você pensou, né? Mas o Espírito já me revelou aqui, ó. Falou, o pastor é endemoniado, convulsionar, está amarrado, tá? Crente sepultura, vigia aí. Ó, vem pra cá. Eu até perdi a linha de raciocínio. Cai na água, cai no fogo. Quem sabe os discípulos, eu estava no monte. Estava no monte. Deixa comigo. Eu vi Elias, eu vi Moisés. Estou sempre recebendo. Aleluia. Não transformou. É aquele que sempre deseja. Deseja muita coisa. Deseja unção, deseja oração, deseja conferência, mas não gera serviço, não gera intimidade, não gera discípulo, não gera transformação. Pastor, o senhor pode me aconselhar? Eu te aconselho, mas nunca amadurece, não gera maturidade, não gera, é aquele que sempre recebe, ele sempre recebe, me alimenta mais, mas nunca agora eu vou alimentar alguém. Há pessoas que frequentam a igreja há anos, mas continuam espiritualmente inférteis. Quanto tempo ele está na igreja? Não, irmão. Está na igreja? Oxi. Você nem era nascido, querido. Você nem era nascido. Eu vi muitas transições, E o que você gerou? Gerar não gerei não, mas estou sempre recebendo, benção. Adoro receber, adoro. Mas eu não quero colocar minha mão, não posso. Eu fiz uma francesinha, ó. Tem gente que, irmão. Sabe o que diz em Hebreus capítulo 5, versos 12? Porque já era para você ser mestre pelo tempo, mas necessita de leite. Necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. Irmão, tem gente que já era para ser pastor, era para estar na liderança de uma igreja, já era para estar longe, mas está sempre desejando, um dia eu vou, um dia chega, e vai sempre ficando para trás. Quem é ele? Diga comigo, é o ventre estéril. Mas eu quero liberar uma palavra para a tua vida aqui hoje. Você quer levantar sua mão? Se você crer na palavra que sai desse altar, canta
alegremente, ó estéril que não deste a luz, exulta de prazer com alegre canto, exclama, tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da solitária do que os filhos da casada. Deus vai dar vida para esse ventre estéril aí. Eu não estou falando de filho, meu amado irmão, físico não, tá? Eu estou falando de filho espiritual. Você vai gerar para a obra de Deus. E eu caminho falando sobre o terceiro tipo de consumista espiritual. Diga comigo, é como a terra seca. Muito fraco, diga, como terra seca. Diga comigo, é o crente terra seca. Sempre absorve, mas nunca floresce. Você observa que Agur agora está indo já para o terceiro exemplo, o terceiro retrato do consumo insaciável humano, com a terra seca, que sempre pede água, mas nunca retém. Você está num ambiente árido do Oriente Médio, que não chove todos os meses, por isso que Baal é uma ótima opção, porque ele traz a chuva, que não é no período da chuva, ele é o Baal, Deus da fertilidade. Por isso que Elias provou que só Deus que comanda os céus, e travou no período específico, pedindo, manda vir chuva, é 3 anos que não chove, segundo a minha palavra. Regiões áridas, secas, comuns do Oriente Médio, próximo, onde a água é um recurso precioso e frequentemente escasso. A sede da terra por água simboliza a necessidade constante de sustento e o ciclo infinito da natureza. Põe para mim, por favor, Jeremias capítulo 2, versos 13. Hoje a gente tem uma caixa d'água, que é o sistema de captação, né? A água que vem da rua, a força é tão significativa que sobe para a caixa d'água nos canos, e daquela caixa d'água você consegue distribuir através dos registros para dentro de toda a sua casa. Esse é um método, mas no antigo não tinha a caixa d'água lá era a cisterna, porque o meu povo fez 2 maldades. A mim me deixaram o manancial do quê? Ele deixou a fonte, e quem deixa a fonte começa a trabalhar, começa a cavar cisterna. Cisterna o quê? Rotas que não retém água, sabe que você faz aquele buraco para receber a água da chuva? Mas ela é rota, ela começa a ir embora, tem um furo, não fica, não retém o quê? Não retém a água. Então naquele ambiente, estamos falando de terra seca, irmão. Eu não sei se você sabe, mas tem terreno, se você comprar, irmão, não dá nada, irmão, nem mandioca dá no terreno. Conhecido como macaxeira. Quem gosta de macaxeira aí? Aquela terra seca, irmão, que não dá nada. Terreno pedregoso, arenoso, salino. Por isso que no próximo do Mar Morto não tem vida. Aí você observa, a terra insaciável representa a necessidade da alma humana por alimento espiritual. Sabe o que Jesus disse para a mulher samaritana? Se você beber desta água, ainda você terá sede, mas se beber da água que eu te der, é o terra seca, irmão. Será que tem algum terra seca do seu lado aí? Não olha para ele não, olha para cá. Ama a espiritualidade, ele está sempre querendo algo mais. Se você falar, Camila Barros está chegando, vai pregar na igreja. Quem? A Barros? Adoram. Está sempre atrás de um bom alimento, mas nunca floresce. Paga mentoreio, paga um monte de coisa, mas nunca floresce. Pastor, quantos consumistas espirituais terra seca pode ter aqui nesta manhã? É o crente que ouve o sermão toda semana. Toda semana ele ouve um sermão, mas nunca floresce o caráter dele. Recebe palavra, mas nunca floresce santidade na vida dele. Recebe direção, mas nunca floresce um fruto. Recebe ensino, nunca floresce perseverança. Mas continua árido, nunca floresce. Nada permanece, a água cai e some. Como que a gente vai ganhar o mundo, irmão? Com esses tipos de consumidores espirituais. Aqui é uma palavra pastoral, irmão. A gente não quer uma comunidade aqui que... O que vai servir hoje? Você viu qual é o buffet? Cardápio? Hoje... eu não gosto de justificação pela fé. Esse negócio de teologia. O quê?
Nossa, falar sobre pecado. Não, pecado para quê, gente? A gente tem que amar mais e julgar menos. Muito julgamento. Nossa, eu acho que era legal falar sobre 7 passos para obter a vitória. Porque é interessante. É o que eu quero comer hoje, bebê. Adoro os 7 passos para a vitória. Como vencer as minhas emoções? Eu preciso me controlar, eu preciso aprender a ser diferente, a macrotomia. Inclusive, eu estou até meditando agora. Eu estou indo, amiga, estou no budismo agora, estou meditando, sabe? Oxi. Sabe o que disse Paulo? Sempre aprendendo, mas nunca chega no conhecimento da verdade. Você tem os Salmos de número 84, que é o salmo que diz que vale mais um dia nos átrios do Senhor do que 1000 anos em outros lugares. Segundo ele, é como alguém que passa por um vale de Baca, vale das lágrimas, é um vale árido, vale seco, mas aquele que tem um desejo de estar na casa de Deus, ainda que passa por um vale seco, o texto revela, que diz assim, o qual passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte, a chuva também enche os tanques. Ei, meu amado irmão, quando a gente tem desejo de estar na casa de Deus para fazer a obra de Deus, ainda que nosso terreno seja árido, vai se transformar numa fonte. Nós não podemos ser esse tipo de consumista espiritual, terra seca. Não consegue produzir nada, irmão. Para que Jesus serve para você? Só para te levar para o céu, é? A gente não consegue convidar ninguém da família, nem dar testemunho na família. A gente não consegue conduzir nossa casa, os nossos filhos, irmão. Como que a gente vai mudar essa humanidade, irmão? Se nós estamos interessados em nós apenas, em bênçãos, orações, mas a gente não consegue se envolver com nada dessa obra. Nós estamos numa luta aqui para levantar o ministério dos homens da igreja. Como eu consigo trazer os homens? É só fazer churrasco. Irmão, churrasco. Ô irmão, nós vamos orar. Ô varão, orar não dá não, mano. Oração tá difícil aí. Ô varão, vou trabalhar, varão. Desigrejei, varão. Aí você fala assim, irmão, vai fazer o churrasco. Ô varão, eu vi aqui, não é o mesmo dia não, acho que vai dar para encostar. Oxi, varão, que é isso, varão? Varão do churrasco? Tá fazendo o quê? Vim aqui comer um bolo de cenoura, suco de maracujá. Onde é, pastorzão? 20 minutinhos eu estou encostando. Tem oração. Nem responde, ele nem olha o grupo. Eu não vou nem olhar. Eu já coloquei para tirar a visualização para ninguém ver. Não vou nem olhar, vou sair fora. Varão, nem percebi. Teve oração? Você está achando que você engana quem? Terra seca. É uma luta. É uma luta. Para se envolver com as coisas espirituais, não é? Para produzir, transformar a vida de pessoas. Eu não quero, pastor. Eu não quero. Mas em Isaías 35:7, a terra seca se transformará em tanques, a terra sedenta em mananciais de água, e nas habitações em que jaziam os chacais haverá erva com canas e juncos. Eu profetizo que em nome de Jesus você vai começar a produzir, irmão. Você vai se envolver com a obra de Deus, vai fazer alguma coisa relevante, irmão. Sai dessa zona de conforto em nome de Jesus. Mas eu termino aqui nessa manhã falando sobre o 4º tipo de consumista espiritual. Diga comigo, é o crente fogo. Sempre consome, mas nunca edifica. Gente, Agur termina com o último exemplo, com o último retrato do desejo insaciável de sempre querer um consumismo descontrolado. Eu estou lendo o livro de William Barclay, O Segredo do Contentamento. Que tem gente que nunca está contente com o que Deus faz. Esse livro tem mexido comigo porque ele te ensina a não estar, a você estar contente independente da circunstância. Chegou a enfermidade dentro da minha casa, não muda nada. Eu continuo contente porque eu sei o Deus que eu sirvo.
não vou mudar nada, o meu Deus é o mesmo. É um período difícil, é de dificuldade, mas eu continuo crendo que o meu Deus é fiel. Isso não vai tirar a minha alegria. Minha alegria não está condicionada à enfermidade. A minha alegria está no Senhor. Mas chega o dia da bonança. Estou alegre? Não é por causa que chegou o dia da bonança. Eu estou alegre por causa do Senhor. A bonança é consequência da alegria que eu tenho no Senhor. Como já dizia o salmista no Salmo 4, se não me falha a memória, a minha alegria se multiplicou mais do tempo que eu tinha trigo. Não é a prosperidade que vai te trazer alegria para dentro da sua casa. É quando você entender que tem um Deus que cuida de você, independente da circunstância. Eu estou contente. Estou morando de aluguel, mas eu estou contente. Eu estou vindo de Uber para a igreja, mas eu estou contente. Tem gente que nem consegue vir de Uber. Eu consigo vir de Uber, bebê. E outra, eu estou melhor ainda que eu estou vindo andando. Tem gente que nem consegue andar. Eu estou feliz demais que meu marido está aqui, meu filho está aqui. Estão na casa do Senhor, eu tenho alegria. Isso não é o dinheiro, não é sobre isso. O segredo do contentamento é o que dizia Paulo. Ei, ele está preso dentro de uma masmorra, escrevendo carta, encorajando as pessoas, dizendo: eu sei estar abatido, eu sei estar alegre, eu sei ter fartura, eu sei padecer necessidade. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Regozijai-vos. Você consegue dar uma risada aí, querido? Consegue dar um sorriso? Pode ser esse banguelo, esse dente amarelo cheio de cara. Dá um sorriso aí, bebê. Alegria. O quarto tipo de consumista espiritual é como o fogo. Sempre consome, mas nunca edifica. Eu não sei se você sabe, o fogo não é uma coisa ou substância. Ele é o resultado visível de uma reação química chamada combustão. A gente vai precisar do combustível, a gente precisa do oxigênio, e agora fugiu o outro, que é o calor, que você acaba esquentando, o atrito, né? Como, lembra dos homens da pedra lá? Um raio. É um contato, mas eu acho que fala que é calor, se não me falha a memória. O oxigênio, uma vez que acaba o oxigênio, o fogo se apaga. E como que eu termino como que eu faço para esse fogo apagar? Quando não tem mais combustível. Pegou? Se tiver pegando fogo e você colocar madeira, acaba? Acaba o fogo se eu colocar madeira? Se eu colocar plástico, apaga o fogo? Se eu jogar gasolina, apaga o fogo? Álcool, apaga o fogo? Gás, apaga o fogo? Porque isso é o combustível que faz queimar. Para o fogo parar, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar o combustível. Mas conforme o texto, o fogo nunca diz o quê? Basta. Se tiver combustível, ele vai queimar. O fogo é um poderoso símbolo bíblico, tanto de destruição quanto de purificação. Ele consome tudo em seu caminho, representando o julgamento e o processo de refinamento. No contexto de Provérbios, a insaciabilidade do fogo ressalta a natureza destrutiva dos desejos e paixões desenfreados. Quem é esse tipo de pessoa, pastor? São pessoas insaciáveis, pessoas egoístas, emocionalmente consumidoras. Você sabia que tem gente, irmão? Quem é psicóloga sabe. E quem é conselheiro sabe. Tem gente que te consome. Te consome. Se deixar, é uma energia negativa muito significativa, irmão. Quem vai trabalhar com psicologia aí, quando começar a ter contato com o paciente, quando você olhar para ela e dizer assim: o que faz sentido para você, querida? Que sugam pessoas. Tem gente que é igual aspirador de pó, irmão. Suga líderes, suga atenção, criam divisões. Olha o que diz Provérbios 22:10. (22:10) de Provérbios. Lançará fora quem? E se irá e cessará o quê? O que gera, que cria divisões é o escarnecedor. É só tirar o combustível
que acontece? O problema acaba. Mas os escarnecedores alvoroçam a cidade, mas o sábio desviam a ira. Espalha destruição com a língua. Quando você pega para Tiago, capítulo de número 3, versos de número 5, põe Tiago 3, 5 para você ver o que a língua é comparada. Esse é o crente fogo. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como o mundo do quê? O mundo de iniquidade. Há pessoas que chegam na igreja, eles queimam relacionamentos. Eles vão queimar a honra. Queimam unidade dentro da igreja. Eles queimam o ministério que tem de liderança, irmão, que tem de homem e mulher de Deus que não quer mais trabalhar. Tem gente que não quer mais um ministério pastoral. Porque tem gente que vem e te queima, irmão. Queima a sua honra, queima a unidade, queima o ministério, relacionamento, te suga, mas nunca produz nada. Está sempre envolvido em alguma coisa. Não edificam, nunca edificam, só consome. O fogo nunca constrói, ele apenas transforma tudo em cinza. E eu pergunto para você aqui nessa manhã, crente, que está me ouvindo. Mas o crente é como o fogo do Espírito, não como esse fogo. No dia de Pentecoste, repousaram sobre cada um deles línguas repartidas como que de fogo. O crente fogo é um crente envolvido na obra, é um crente que edifica, é um crente que frutifica, é um crente que trabalha, é um crente que contribui, é um crente que ajuda, é um crente envolvido com a obra de Deus. Você está trabalhando para mim ninguém trabalha, você trabalha para Jesus. Eu trabalho junto com você, querido, apenas na função que Deus me colocou. E eu pergunto para você nessa manhã, Deus te chamou para você ser o quê? Sepultura? Ventre estéril? Terra seca ou fogo? Consumidor? Diga comigo, Deus me chamou para ser fonte. Diga comigo, Deus me chamou para ser árvore frutífera. Diga comigo, Deus me chamou para ser terra boa. Diga comigo, Deus me chamou para ser luz que aquece sem destruir. Sabe o que diz o consumidor espiritual? Eu quero mais. E o discípulo, eu quero gerar mais. O consumidor espiritual, eu quero mais. Quero oração, eu quero atenção, eu quero tapinha nas costas, eu quero visita, eu quero aconselhamento. Eu não estou falando que nós não estamos disponíveis. Quer falar comigo? Manda para a secretária, ela vai marcar, eu vou te dar uma atenção, querido. Mas eu quero saber, depois dessa conversa, o que você vai gerar, o que você vai produzir. Se levanta nessa manhã em nome de Jesus. Quem crê em mim, rios de água viva fluirão do seu ventre. O consumista espiritual sempre pergunta: o que mais eu posso receber? O discípulo maduro pergunta: o que agora eu posso gerar? A sanguessuga tem 2 filhas. Dá. A pergunta que Deus faz para você: qual é o teu nome aqui hoje? Eu queria orar nessa manhã. Eu queria orar por pessoas que podem fazer muito mais pela obra de Deus, mas se tornaram consumistas espirituais, irmão. Não quer se envolver com nada. Ei, para você que está no grupo do discipulado, que não terminou ainda, está na hora, hein? Isso daí já me fala muito sobre você. Se você não consegue terminar um discipulado que a igreja tem, mas eu trabalho, eu tenho a dificuldade. Chama o líder e fala, como que a gente consegue? Você sabia que o nosso irmão que está lá, a gente tem membro na Argentina, Kaique e Bruna, que foram lá, estão estudando, lutando para terminar. Eu nem sei a área que ele está. Medicina, né? Está estudando lá na Argentina. E eles fizeram videoconferência, professor Jonas. Toda vez quando eles estão no Brasil, eles vêm aqui no culto. Eles terminaram o discipulado. E tudo está aqui, ó, do lado da igreja. E não terminou. A gente precisa usar vocês. Ei, Deus está falando que vai tirar a gente daqui rápido. Deus vai levar a gente para um salão grande, que você já não vai conseguir ver mais o pastor. Você falou, mano, só dá para ver o pastor fez implante, irmão, o tanto de cabelo, meu.
Deus vai levar a gente para lugar grande. Quem está comigo? Mas a gente tem um grupo muito pequeno trabalhando, a gente precisa de mais. Nós fomos fazer um evangelista lá no... Irmão, a gente bagunçou, Beto. Nós bagunçamos no centro do Imbu, irmão. Bagunçamos. Agora a gente vai fazer um evangelismo, Beto. Ali tem uma adega ali no Vazame, do lado de uma pizzaria. Naquele campo do Vazame ali, quando você sai para a casa do Lamira. Como é o nome de sua rua, Lamira? Americanópolis. Nós vamos fazer lá, bebê. Americanópolis. Tem uma adega ali, lota de jovens. E a gente... Eu não te troco por nada. Não há espaço para... Só nós doidos, pregando o evangelho, deixando de ser um consumidor espiritual e indo gerar discípulos. Cadê aqueles que vão se envolver com a obra de Deus? Próximo evangelista, você vai se envolver? Toda terça-feira tem visita. Você já foi visitar alguém? Você viu que faltou alguém nascer? Você mandou uma mensagem para saber como ele está? Não julga. Paz, meu irmão, senti sua falta. Te amo, hein, bebê? Te vejo na quarta. Quero ver você envolvido na sexta-feira na EBA. Quero ver você envolvido na oração. Hoje eu queria desafiar hoje. Quem quer produzir mais? Pastor, eu quero produzir mais hoje. Eu preciso me envolver com alguma coisa, pai. Vem na frente aqui que eu quero orar por você. Se essa mensagem falou com o teu coração. Eu estou mudando uns hábitos, você não tem noção, estou fazendo uns hábitos novos aí. Parece que é pequeno, mas isso faz uma grande diferença na sua mente, sabia? Estava falando ontem com a pastora Sueli. Quando a sua mente está bagunçada, a sua casa fica bagunçada, seu carro fica sujo, as coisas começam a quebrar dentro da sua casa. Você sabia que um frasco de perfume velho, tem gente que guarda um frasco de perfume velho, irmão. Não, porque eu já usei um 2 VIP Man. Eu estou falando tem gente que pode às vezes colecionar, é diferente, uma ideia de coleção, mas tem gente que não joga, não, deixa aqui. Você fala de escassez, Deus vai te dar perfume novo, importado, você quer dizer negócio aí, irmão? Ele falou até de relógio velho quebrado, irmão. Que às vezes a gente está andando com o relógio, mas não funciona. Os caras falam, tem hora aí, você pega o celular, você fala, oxi, aqui não, bebê, aqui ó, tem uns lá em casa lá que é caro se eu jogar fora assim, para arrumar lá meu é R$1.000 para arrumar um relógio, tem que arrumar, bebê, eu quero tudo no... Ontem eu fui com a Sueli, saindo da rotina no busca-busca, gente, quando ela olhou aqueles 4 andares, o olho dela brilhava. Eu vi ela, falei, ela vai voar, gente. Deixa eu segurar ela aqui. Olha essa cortina. Renato, olha isso aqui, Renato. Nossa, olha isso aqui. Eu falei, calma, filho, hoje não é tempo ainda. Mas vai chegar o dia que a gente vai ter tudo do bom e do melhor na nossa casa. Pegou? Ei, eu estou falando de organização espiritual. Aqui, ó, na sua mente. Não aceita nada ruim. Casa suja, bagunçada, carro sujo, lava seu carro, limpa o interior de sua casa, organiza seu guarda-roupa, porque isso vai começar a afetar no seu mundo espiritual. É uma organização, irmão, é uma organização que a gente precisa fazer, tirar aquilo que não pode fazer parte da nossa vida. É coisa nova, é tempo novo, é envolvimento com a obra de Deus. Curve sua cabeça, eu quero orar por você. Tem mais gente que poderia estar aqui, tem mais gente, mas às vezes é vergonha, irmão. Você está diante do teu pai, esse irmão não paga a sua conta não, tá? Fica aí, irmão, é mais fácil ele pedir dinheiro para você do que pagar a sua conta. Eu preciso estar ali, receber uma oração. Quem não acredita na palavra que sai desse altar não vai prosperar, já vou avisar logo. Quem não crê na palavra desse altar, você tem que acreditar na palavra do líder que sai desse altar. Eu quero abençoar a tua vida.